Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça conosco. Hoje nós vamos estudar acerca de uma página do livro Palavras de Vida Eterna que se detém em um certo personagem que ficou na história e que nós queremos revivê-lo para uma melhor compreensão de quem foi esse personagem. Primeiramente, vamos fazer o questionamento da página. É o capítulo 12 do livro Palavras de Vida Eterna, onde se intitula Perante Jesus. E em Mateus, capítulo 26, versículo 22, ele nos diz: porventura sou eu, Senhor? Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Esse foi um momento que marcou na história e que nós vamos nos reportar a condição do Judas, né? Judas Iscariotes. Ele é o personagem o qual a gente vai falar hoje, vai estudar um pouquinho acerca dele. Mas antes de nós buscarmos estudar o Judas, quem foi que no plano espiritual trouxe esse estudo para que a gente compreendesse tão melhor quem foi Judas? Foi Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos, ele fez a entrevista a qual nós vamos estudar, mas antes disso vamos saber quem foi Humberto de Campos. Humberto de Campos, nós sabemos que ele era escritor, era da literatura e muito bom, muito conhecido no Brasil todo. Ele, quando Chico Xavier o recebeu, Chico Xavier só tinha 24 anos e o Humberto de Campos, só 3 meses que tinha desencarnado, ele foi ter com o Chico Xavier, e o Chico Xavier recebeu as psicografias pelo espírito de Humberto de Campos. O trabalho foi assim, correu, mexeu com o Brasil, deu uma mexida enorme, porque os literatos naquela época, quem era muito conhecido, Agripino Grieco e outros críticos literários, eles examinaram atenciosamente a produção de Humberto de Campos e atestaram que ele era mesmo Humberto de Campos. Então, depois que isso foi afirmado, começou uma nova fase para o espiritismo no Brasil. Tanto o Chico Xavier como a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade. Vários livros foram publicados do Humberto de Campos, mas aconteceu inesperado. A família dele foi em busca dos direitos autorais e colocou a Federação Espírita, colocou o Chico na berlinda, né? Então, isso foi uma celeuma muito grande. E isso está no livro A Psicografia ante os Tribunais, escrita pelo Dr. Miguel Chimpone. A Federação ganhou a causa. Foi atestado que o Chico Xavier estava correto, que Humberto de Campos... Só que ele ficou muito triste, Humberto de Campos, e passou um bom tempo sem aparecer. Quando ele volta, orientado pelo plano superior, ele passa a assinar como irmão X, para que não houvesse novas investidas. Mas isso foi para a gente falar um pouquinho acerca
daquele que fez a entrevista com o Judas, né? Então, Humberto de Campos, quando ele escreveu, nós sabemos que foram muitos os livros, Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, que é um dos livros que nós vamos falar hoje, Novas Mensagens, Luz Acima, Contos e Apólogos, Cartas e Crônicas, foram muitos os livros que ele escreveu para deleite de muitas almas, os quais eu recomendo, são muito bons, são muito boas as obras para estudo, para aprofundamento, para compreensão de nós espíritas, né? O que a gente vai falar agora é sobre a entrevista que ele fez com o Judas Iscariotes e está no livro Palavras do Infinito. Ele, como ele era jornalista, diante de uma figura ilustre do Evangelho, que era Judas, ele indagou ao Judas: é verdade tudo que reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Aí o Judas respondeu em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos, eles não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Ele fala com muita dor, né? Aí ele diz: Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além de seus interesses individuais na questão, tinham ainda a salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejando por Jeová. A ferro e fogo eles desejavam. Já Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Olha só a fala dele, né? O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta, enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma. O que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo, entregando, pois, o mestre a Caifás. Não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorso, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Olha só, ele ficara preocupado com o mestre e, compungido pelo remorso, ele achou que cometendo suicídio era uma forma dele se burilar, se maltratar e que Jesus o compreendesse.
pela a condição de compreensão dele e de remorso em que ele se encontrava, né? Aí disse assim, o Humberto de Campos diz assim, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Aí ele diz, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Na Europa, no século XV, ou seja, a reencarnação dele como Joana d'Arc, né? Ele quando reencarnou, desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha consciência. Essa fala de Judas está em Palavras do Infinito, pelo Espírito de Humberto Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para poder a gente compreender um pouco a fala do Humberto Campos, do Judas, a gente vai ver que a intenção dele era diferente da que a gente observa. Mas uma coisa chama a atenção da gente, é observar que ele sempre vem à Terra na época da Semana Santa, que é a época que as pessoas queimam Judas, as pessoas fazem todas aquelas atrocidades, as pessoas julgam, né, como que ele, sendo o grande culpado. É interessante que quando o irmão X, o Humberto de Campos, encontra com ele estava nas margens do Rio Jordão, e ele não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo. Aí ele diz assim, eu achei belíssimo quando o irmão X, Humberto de Campos, diz assim, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Olha como é que ele se refere a Judas. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Ele disse, aí Humberto Campos disse, Judas? Sim, os espíritos, é isso que eu queria que a gente observasse. Apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, eles apreciam volver atrás, ou seja, voltar atrás, vir onde eles passaram por aqueles momentos, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Aí a gente observa, era isso que eu queria chamar a atenção, a gente observa que nos é mostrado que quando os espíritos eles chegam a uma condição superior, eles normalmente vêm aqui, em alguns momentos eles vêm visitar, né? E ele vinha, que é exatamente no momento que é da Semana Santa, né? Que a gente tanto, principalmente
a religião católica gosta de fazer um momento de prece, um momento de vibrações, é todo um cuidado. Aí ele diz que esses espíritos vêm, então eles mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antânio. Aquela figura de homem, o irmão X diz, magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Vejam só a condição que o Judas se encontra, que o irmão X nos mostra, não é? Ele diz, o meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. Aí ele diz, o Senhor é de fato ex-filho de Iscariotes? Ele diz, sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Aí é tudo que nós já lemos, são as perguntas nós já observamos as perguntas do irmão X para ele, né? Sobre se é verdade que tudo aconteceu. Eu vou fazer uma pequena observação em relação ao livro Boa Nova. Nós tem um capítulo que se intitula... Peraí, só um instante. Eu acho que é Judas Iscariotes. A ilusão do discípulo. Se intitula A Ilusão do Discípulo. Esse capítulo que fala só sobre Judas, ele mostra que quando eles estavam chegando em Jerusalém, que Jesus é recebido com as flores no chão, no solo, fazem tapetes de flores para receber o mestre, Tiago e Judas ficam conversando. E o Tiago fala acerca de como as pessoas recebem o Cristo de forma com tanta alegria. E o Judas está com elucubrações, falando com o Tiago, dizendo que é uma pena que na política Jesus não tem, com a humildade dele e pautando pela verdade, ele não tem condições de ser aquele que ganharia, porque a política é uma luta, ele dizendo, é uma luta infrene, tem tantas coisas, são muito duros, e é uma pena que Jesus, os adeptos de Jesus sejam só os pobres, que na política ninguém acredita nele. Ele mostra por esse prisma, né, o Judas. Só que o Judas, ele se achava, aqui dentro dessa leitura do irmão X no livro Boa Nova, ele achava que Jesus iria perder, iria ser caçado por aquela condição feia que a política se comportava, por não aceitá-lo como ele era. E o Judas amava Jesus, tinha assim uma verdadeira admiração. Só que ele achava que Jesus era muito simples, era muito humilde, e aquilo ali, ele, dentro da compreensão dele, ele achava que entregando Jesus para o Sinédrio, o que ia acontecer? Ele ia ficar preso e ele, Judas, ia organizar
depois que ele entregasse, os políticos iam aceitar que ele, Judas, organizasse todo o trabalho dos cristãos. E quando tivesse bem organizado, aí ele ia dar um jeito de soltar Jesus da prisão. Assim ele pensava, assim está no livro Boa Nova. Aí ele aqui nos diz assim: o mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Olhem só, eles fizeram grandes promessas para o Judas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente um instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Ele achava que ia conseguir. E já no final, ele mostra assim, humilhado, e quando ele vê Jesus humilhado e escarnecido, seu mestre bem amado, foi conduzido à cruz da ignomínia sob a vigilância e flagelações, vilipêndios e flagelações. Aí depois ele mostra que quando ele estava, os sacerdotes, ele foi atrás do sacerdote de Caifás para reclamar o cumprimento das promessas, porque ele viu que foi de água abaixo, não foi o que ele tinha combinado. Então Jesus não ficou preso, ele foi crucificado e ele foi pedir para que eles voltassem atrás. Aí ele diz assim: debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade, teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida que lhe fizeram, que lhe trouxeram tanta dor. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Aí bem no finalzinho, ele diz que antes de cometer o suicídio, antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, juntos à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso e lembrava que Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Aí a gente reflete o seguinte: no nosso tema, que é perante Jesus, né? Que ele se encontra e a pergunta de Jesus, e eles respondem: porventura sou eu, Senhor? Traz para nós, para que nós façamos essa pergunta: porventura sou eu, Senhor, que te trai? Sou eu, Senhor? Aí, nesse livro Palavras de Vida Eterna, que nós iniciamos, quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-la em pensamento, né? Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? E depois ele vem como Joana d'Arc e é vendido por 30 moedas. Será que foi Jesus se vingando dele? Não. Somos nós. Tudo que a gente faz
está no próprio Evangelho. Não sairás daí até pagares ceitil por ceitil. Só que como Joana d'Arc, quando ele veio, ele volta e não precisa mais reencarnar. Ele já serviu em nome do Cristo tudo o que ele precisaria. Entretanto, bastará um exame profundo em nós mesmos para que a gente veja a nossa própria negação frente ao Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, teria imaginado que Jesus no Sinédrio evocaria a posição de emancipador de sua terra, de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. E nós? Em quantas existências e situações nós teremos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Aí as perguntas são as seguintes. Na vaidade, no orgulho, quantas vezes nós vendemos o Cristo? Nas experiências do prazer egoísta, quantas vezes nós abrimos mão de Jesus? Na tirania da opinião, quando nós achamos que a nossa opinião é que tem que prevalecer, o orgulho desvairado, desmesurado, que nos faz perder na caminhada, na crueldade, confessa, quantas vezes nós temos sido cruéis ao longo de nossas caminhadas, né? Na caça da fortuna material, que é o que nos prende à terra, é o apego insano, que nós ainda não aprendemos corretamente, que é preciso que nós nos desapeguemos. Desapeguemos não só aos bens materiais, mas aos lixos que guardamos em nossos corações, de mágoa, de tristeza, de dor, de vaidade, né? Na rebeldia destruidora, quantas vezes nos tornamos rebeldes de uma causa inglória, né? No esquecimento de nossos deveres, quantas vezes nós abrimos mão do Cristo por esquecermos os deveres que nós temos. Não só deveres do plano material, mas deveres de ordem moral, que muitas vezes, quase sempre, todos os dias nos batem à porta as oportunidades de servir o Cristo, o nosso Cristo, que às vezes é dentro de nossa casa, às vezes é dentro de nosso coração, para o perdão, para o amor que nos chama, que nos conclama para amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Então, é preciso que nós compreendamos os ensinamentos quando a gente pergunta assim: porventura existirá alguém mais ingrato, mais ingrata para contigo do que eu, Senhor? É preciso sim que nós busquemos o cuidado de respondermos a pergunta que foi feita inicialmente: porventura sou eu, Senhor? Cada um de nós que faça a sua busca interior de como nós precisamos olhar para dentro de nós e deixar de olhar os outros, olhar o Judas, olhar
quem já falhou e que, graças a Deus, hoje se encontra nas esferas superiores, siderais, porque é todo amor que Jesus, na sua divina luz, nos abençoe e nos envolva para que possamos dar continuidade à nossa caminhada de aprendizagem do seu Evangelho. Que assim seja. Fiquem com Deus.